E se eu te dissesse que insistir em algo que já terminou pode estar tirando de você a paz que Deus quer restaurar? Que há um momento em que o amor, para continuar sendo amor, precisa ser deixado ir? Neste vídeo, você vai descobrir a sabedoria que Jesus nos ensinou sobre a hora de partir e como o fim de um relacionamento pode, na verdade, ser o começo da sua cura. Fica comigo até o final e permita que essa palavra alcance o lugar mais profundo do seu coração. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Há algo profundamente humano em acreditar que tudo que começa bem precisa durar para sempre. Desde cedo, somos ensinados a idealizar o amor como uma linha reta, contínua, sem pausas nem desvios. Acreditamos que o amor verdadeiro é aquele que resiste a todas as tempestades e que, se terminou, então nunca foi amor de verdade. Mas não é bem assim. O amor humano, ao contrário do que muitas vezes imaginamos, tem começo, meio e, às vezes, também tem fim. E isso não precisa ser visto como um fracasso. Amar é arriscar, é se abrir ao outro com tudo o que se é. Virtudes, limites, sonhos, dores, é caminhar junto por um tempo, confiando que ali há espaço para crescer, trocar, aprender. E, de fato, muitos relacionamentos nos ensinam mais do que imaginávamos. São verdadeiros espelhos que revelam partes nossas que sozinhos jamais veríamos. Mas o fato de um amor ter ensinado algo, ter feito sentido, ter sido verdadeiro, não o torna imune ao fim. Às vezes, o amor cumpre seu papel e termina. Não porque faltou esforço, nem porque um dos dois errou, mas simplesmente porque a estrada em comum chegou ao seu ponto de separação. É doloroso admitir isso. A mente tenta encontrar culpados. O coração resiste, insiste, se revolta. Mas há uma sabedoria silenciosa em aceitar que certos ciclos não foram feitos para durar para sempre. Algumas pessoas vêm para um trecho da nossa vida, não para todo o caminho. E isso não torna a relação menos valiosa. Pelo contrário, o que foi vivido com verdade, mesmo que tenha acabado, carrega beleza. Porque foi real, porque foi intenso, porque foi sincero dentro do tempo que durou. Ainda assim, a sociedade nos pressiona a ver o fim de um relacionamento como um erro, uma perda, uma queda. Como se não tivéssemos sido fortes o bastante, fiéis o bastante, espirituais o bastante para fazer dar certo. Mas não é assim que o amor funciona. O amor não é uma equação matemática com resultado garantido. Ele é vida em movimento. E toda vida tem fases. Há um tempo de florescer e um tempo de recolher, um tempo de encontro e um tempo de despedida. O que muitas vezes esquecemos é que o verdadeiro fracasso não está no fim, mas em permanecer onde já não há mais vida. Insistir por medo, por orgulho ou por culpa não é amor, é prisão. E o amor não aprisiona, ele liberta, ele respeita. Ele se retira com dignidade quando percebe que já não há mais espaço para crescer. Reconhecer isso exige coragem e também fé. Fé de que a história não terminou com o fim de uma relação. Fé de que a vida continua, que o coração pode se reerguer, que há recomeços possíveis mesmo quando tudo parece perdido. É nesse lugar de aceitação que encontramos paz. Não a paz imediata que apaga a dor num passe de mágica, mas aquela paz profunda que nasce da compreensão de que tudo tem seu tempo. Que o amor humano é feito de momentos, que podemos ter vivido algo lindo, mesmo que agora seja preciso soltar. E que soltar não é desistir, é honrar o que foi, reconhecendo que o tempo daquele amor passou. Talvez nesse momento você esteja enfrentando esse tipo de fim. O fim que silencia a casa, que esvazia os planos, que mexe com tudo que parecia certo. E é natural se sentir perdido. É natural sentir saudade, raiva, alívio,
tristeza, às vezes tudo ao mesmo tempo. Mas não se apresse em apagar o que viveu. Não tente fingir que nada aconteceu. Permita-se sentir. Permita-se lembrar com gratidão o que foi bom, mesmo que agora pareça distante. Permita-se chorar, mas também permita-se descansar, porque há algo sagrado no silêncio depois de um adeus. Nesses momentos, é preciso lembrar que o amor mais profundo que podemos viver não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro, aquele que nasce da conexão com o divino, com a verdade, com a paz que excede o entendimento. Quando tudo parece ruir, essa presença silenciosa permanece. É ela que segura a alma quando os braços do outro já não estão mais por perto. É ela que nos lembra que somos mais do que o nosso estado civil, mais do que as promessas que não se cumpriram, mais do que os planos que desmoronaram. Somos seres em constante transformação. E amar, ainda que nos leve a um fim, nos torna maiores, mais humanos, mais vivos. Não se culpe pelo término. Não veja sua história como um fracasso. Veja como parte da jornada. Você amou, se entregou, acreditou. E agora, mesmo com o coração ferido, está aprendendo a seguir. Isso é nobre, isso é digno, isso é viver com verdade. O amor humano tem começo, meio e, sim, às vezes tem fim. Mas o amor divino que sustenta tudo, esse nunca acaba. Ele permanece silencioso e presente, mesmo nos dias em que tudo parece ter se perdido. Ele caminha com você. E é ele que, no tempo certo, vai te mostrar que o fim que hoje dói, amanhã pode ser o início de algo ainda mais verdadeiro. Nem todo lugar que foi lar permanece sendo abrigo. Às vezes a casa cai por dentro muito antes de cair por fora. Os sorrisos se tornam raros, os silêncios mais longos, e a alma começa a se perder num espaço onde já não encontra descanso. Há momentos em que insistir se torna um esforço solitário, pesado, cansativo demais para continuar chamando de amor. E é aí que o coração precisa escutar o que Jesus nos ensinou, não apenas com palavras, mas com sua maneira de caminhar. Jesus nunca forçou sua presença. Ele batia à porta, mas não arrombava. Ele tocava, mas não retinha. Ele curava, mas não obrigava ninguém a permanecer. Ele entendia a liberdade como um dos atos mais sagrados da existência. E quando percebeu que um lugar já não o recebia com abertura, ele seguia adiante. Há uma doçura nisso, um ensinamento silencioso, mas profundo. O que não é mais morada de paz, não é mais lar. É difícil aceitar que aquilo que um dia foi amor se tornou peso. É doloroso admitir que aquele com quem você sonhou a vida inteira já não sonha ao seu lado. Mas o amor que Jesus nos inspira não é um amor de correntes. É um amor que convida, que cuida, que renova e também que liberta. Porque há relacionamentos que, quando não são mais alicerçados na verdade, no cuidado e no respeito, se transformam em prisões disfarçadas de compromisso. Você não foi criado para viver implorando amor, nem para viver sendo lembrado do seu valor. Você não foi chamado para existir em meio a gritos, desprezo ou frieza emocional. Jesus ensinou que a paz é um termômetro da presença divina. E se o lugar onde você repousa a cabeça se tornou um campo de batalha diário, talvez o tempo da permanência tenha terminado. Talvez não seja mais lar, mas apenas lembrança de um tempo que já não volta. Não se trata de abandonar com frieza, nem de sair por orgulho. Trata-se de reconhecer com maturidade espiritual que há ciclos que precisam ser encerrados para que a vida respire novamente. Há portas que só se abrem quando outras se fecham. E há corações que só voltam a bater em paz quando deixam de tentar ressuscitar o que não quer mais viver. Amar é lindo, amar é sagrado, mas amar também é saber parar. É saber respeitar o outro a ponto de deixá-lo ir e respeitar a si mesmo a ponto de não insistir onde só há dor. Há muito mais amor em soltar alguém do que em prender por carência.
Há mais dignidade em aceitar o fim do que em mendigar migalhas de atenção. E Jesus, com sua mansidão firme, nos lembra que há graça em seguir em frente, mesmo com o coração ainda sensível. Se o relacionamento que chegou ao fim foi verdadeiro, ele deixará marcas, não feridas abertas, mas lembranças que, com o tempo, se tornam aprendizado. Não é preciso apagar a história, mas é necessário sair da repetição que sufoca. Não é sobre odiar quem se foi, mas sobre amar-se o suficiente para não permanecer num lugar onde o amor deixou de morar. Algumas pessoas foram chão por um tempo, mas não são mais caminho. Algumas relações foram abrigo por uma estação, mas não cabem mais no agora. E tudo bem. Porque Deus continua escrevendo a sua história, mesmo depois de pontos finais. Às vezes, o ponto final é apenas o começo de um novo parágrafo, onde você volta a se encontrar. E acredite, o amor verdadeiro, aquele que traz paz e não medo, ainda faz parte do plano. Mas ele não se constrói à base de insistência. Ele floresce onde há espaço, verdade e reciprocidade. Jesus continua te chamando para a liberdade, para a vida com leveza, para relações que não sufocam, mas que abençoam. Se for para ficar, que seja porque ambos querem. Se for para partir, que seja com respeito e serenidade. E se for para recomeçar, que seja com o coração em paz e os olhos voltados para aquele que nunca te abandona, mesmo quando tudo e todos parecem ter ido embora. Durma hoje com essa verdade no coração. Deixar ir também é um ato de fé. Fé de que Deus ainda tem algo novo para você. Fé de que a paz é possível. Fé de que mesmo com o coração partido, você será restaurado. Porque onde há amor próprio, há presença divina. E onde há presença divina, há caminho de volta para a vida. Há um momento silencioso no fim de toda relação em que a alma percebe que insistir já não é mais amor, mas medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de admitir que algo terminou. E nesse instante, entre a vontade de continuar e o peso de carregar sozinho o que já não é recíproco, nasce uma escolha difícil: deixar ir. Jesus nos ensinou que o amor verdadeiro não prende, não exige, não força. Ele caminhava com liberdade e oferecia essa liberdade a todos com quem se encontrava. Jamais obrigou alguém a segui-lo. Quando alguém o rejeitava, ele não corria atrás implorando. Ele apenas respeitava a decisão e seguia. E há uma lição profunda nesse gesto. A liberdade é um valor sagrado. E isso também se aplica ao amor entre nós. É comum acreditar que com mais esforço, com mais palavras, com mais insistência, tudo pode voltar a ser como antes. Mas o amor que precisa ser implorado para existir já deixou de ser amor. Pode ter virado apego, dependência, medo da solidão, mas não é mais um encontro de almas. Jesus nunca nos ensinou a mendigar afeto. Ele nos ensinou a amar, mesmo correndo o risco de não ser amado de volta. E quando não era, ele não se encolhia em culpa, nem se entregava ao desespero. Ele apenas continuava sendo quem era, com dignidade e paz. Quando alguém escolhe partir, a dor é real. O silêncio que fica nos corredores da alma parece gritar. As lembranças invadem sem pedir licença. O coração busca explicações, motivos, justificativas. E às vezes não há, simplesmente não há. Às vezes a pessoa parte porque mudou, porque já não sente o mesmo, porque não enxerga mais um futuro ali. E tudo isso dói. Dói como se algo estivesse sendo arrancado do peito. Mas negar essa dor, esconder, fingir que não sente, só prolonga o sofrimento. É no reconhecimento que a cura começa. A cura em aceitar que você amou e que o outro escolheu ir. A cura em admitir que não está nas suas mãos fazer alguém ficar. A paz em respeitar a escolha de quem não quis continuar. Porque o amor verdadeiro respeita até o adeus.
A fé não é controle. A fé é entrega. É confiar que mesmo no fim, Deus continua presente. Que mesmo no luto de um relacionamento há vida depois. Há recomeço. Há consolo. Você não é menos amado por ter sido deixado. O fim de um relacionamento não é um rótulo de fracasso espiritual. Não é prova de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima. Ele segura sua dor no colo. Ele recolhe suas lágrimas como algo precioso. Ele entende sua fragilidade e não exige força imediata. Ele apenas caminha com você, passo a passo, enquanto você reaprende a viver com o coração em pedaços. E aos poucos, muito aos poucos, você começa a perceber que não perdeu a si mesmo naquele adeus. Que o amor que você ofereceu continua sendo parte de quem você é. Que deixar ir também é um ato de amor próprio. E que liberdade espiritual inclui soltar o que já não volta. Amar alguém não significa manter essa pessoa ao seu lado a qualquer custo. Amar também pode ser aceitar que a história chegou ao fim. Você merece um amor que escolha ficar todos os dias, que não precise ser convencido nem lembrado do seu valor. Um amor que floresça com leveza, não com cobranças, que caminhe ao seu lado com paz e não com tensão. O tipo de amor que reflete aquilo que Jesus veio nos ensinar: liberdade, respeito e verdade. E enquanto esse amor não chega, ou enquanto você ainda se recupera de um amor que se foi, saiba que há um lugar seguro onde repousar. Há um abraço eterno que não falha. Há uma presença que não abandona. Há uma voz suave que sussurra no silêncio da sua noite. Você é amado, mesmo agora, mesmo assim. A liberdade que Cristo ensinou é aquela que não retém por medo de perder. É aquela que confia que se for para ficar, ficará por escolha. E se for embora, Deus continuará. E você também. Porque o fim de um relacionamento não é o fim de quem você é. Seu valor permanece. Seu caminho continua. Sua história não termina aqui. Solte o que te prende. Confie no que está por vir. E durma em paz, não por ausência de dor, mas por presença de fé. Há uma delicadeza silenciosa em deixar alguém partir. Um gesto invisível que não faz barulho, mas que ecoa forte dentro da alma. Não se trata de desistir por fraqueza, nem de se conformar por falta de amor. É entrega. É reconhecer que, por mais que se ame, não se pode forçar permanência. E Jesus, com sua vida inteira, nos ensinou esse tipo de entrega. Ele entregou tudo: palavras, gestos, tempo, milagres. Entregou a vida. E fez isso com paz, sem cobrança, sem apego. Porque ele sabia que o verdadeiro amor não se mede pela posse, mas pela liberdade. Quem ama de verdade aprende a soltar quando é hora de soltar. Aprende a respeitar o que o outro sente, mesmo que isso signifique aceitar um adeus. É difícil, porque quando alguém parte, leva consigo não apenas a presença, mas também os planos, os sonhos compartilhados, os rituais da rotina, os detalhes que só existiam naquele vínculo. Fica um vazio que não é apenas físico, mas emocional. E nesse vazio, muitas vezes, o coração tenta resistir, tenta buscar formas de reatar, de recuperar, de fazer voltar. Mas insistir no que já não é, no que já não pulsa, machuca. E mais ainda, prende você num tempo que já passou. Você não foi feito para viver agarrado ao que te escapou das mãos. A vida não foi desenhada para andar de marcha a ré. O lamento faz parte, sim. O choro é necessário. O luto precisa ser atravessado. Mas não é saudável fazer morada nesse lugar. Há um futuro adiante, e esse futuro precisa de espaço para florescer. Mas como plantar o novo se as mãos ainda estão ocupadas segurando o que já se foi? O desapego, por mais doloroso que pareça, é um gesto de fé. É dizer com o coração: eu entrego. Eu não entendo tudo, mas confio. É abrir mão do controle e permitir que Deus redesenhe os próximos passos. É deixar que Ele transforme a dor em força, o fim em recomeço. Porque o amor dele nunca abandona. E mesmo quando o outro vai embora,
Ele fica com você no silêncio das noites longas, no consolo que só o tempo e a presença dele conseguem oferecer. Desapegar não é esquecer, não é apagar o que foi vivido, nem fingir que não doeu. É honrar a história, reconhecer o valor que teve, mas aceitar que o ciclo terminou. E então seguir, com dignidade, com leveza, com fé. A entrega verdadeira acontece quando o coração aprende que não precisa carregar o que não pertence mais ao presente. E é nesse gesto de soltar que você começa a respirar de novo. Jesus não veio ensinar um amor que prende. Veio mostrar um amor que liberta, que respeita as escolhas, que acolhe as perdas, mas também inspira a seguir. Ele nunca quis que você vivesse preso àquilo que já não te acolhe. Ele quer você inteiro, mesmo em meio à dor. Quer ver você caminhar, mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabe que há cura no movimento, há vida depois do fim. Não há vergonha em ter amado. Não há erro em ter acreditado. Você deu o melhor que podia com o que tinha. E isso é bonito, isso é digno. Mas agora é hora de entregar, de soltar com paz, de confiar que o que é seu por destino, por verdade, permanece. E o que se foi, talvez só cumpriu o que precisava cumprir na sua jornada. Há recomeços esperando por você. Mas eles não batem à porta de quem ainda vive nas ruínas do que passou. É preciso limpar o terreno do coração, permitir que o novo se aproxime e, sobretudo, permitir que você mesmo se reencontre. Porque, às vezes, na tentativa de segurar o outro, a gente se perde de si. E Jesus quer te trazer de volta, para você mesmo, para a sua essência, para o amor que não depende de ninguém além dele. Soltar dói, mas permanecer no que já não existe dói ainda mais. Escolha a dor que cura e não a que consome. Entregue. Desapegue. Confie. Há uma paz reservada para quem decide seguir mesmo com o coração apertado. Uma paz que não vem de respostas, mas da presença silenciosa de Deus ao lado, no passo seguinte. E quando você menos esperar, o coração que hoje sangra vai voltar a bater com esperança. E você vai entender que deixar ir foi o primeiro passo para voltar a viver. Nem sempre o amor termina do jeito que a gente esperava. Às vezes, ele escapa como areia entre os dedos, mesmo quando tentamos segurar com toda a força. E quando isso acontece, o coração se quebra. Fica difícil entender, difícil aceitar, difícil até respirar. Mas por mais que pareça o fim de tudo, não é o fim de você. Relacionamentos acabam. É parte da experiência humana. Ciclos se encerram. Pessoas se desencontram. Histórias que pareciam eternas chegam ao último capítulo. Mas você continua. Mesmo em meio aos escombros de um amor que não resistiu. Mesmo com lágrimas nos olhos e um silêncio novo na casa. Você ainda está aqui, respirando, sentindo e pouco a pouco aprendendo a se reencontrar. Jesus nunca definiu ninguém pelas perdas que viveu. Ele não olhava para as pessoas pelas cicatrizes, mas pelo coração que ainda batia por dentro. Ele acolhia quem caiu, mas não deixava que ficasse no chão. Ele dizia: levanta, caminha, vai em paz. E é isso que ele sussurra ao seu coração agora. Não como cobrança, mas como consolo. Não como exigência, mas como convite. Porque o fim de um relacionamento, por mais que doa, não apaga o seu valor. Não muda o seu nome, nem diminui a beleza que existe em você. Você não se torna menos digno por ter sido deixado. Não se torna menos amado por ter vivido um fim. O amor verdadeiro não desiste de você só porque alguém foi embora. Ele permanece, ele te envolve. Ele te sustenta quando parece que você não vai conseguir. Às vezes, a dor faz parecer que você está em pedaços, mas mesmo assim, mesmo quebrado, você ainda é inteiro aos olhos de Deus. Porque a inteireza que Ele vê em você não depende da presença de outra pessoa. Depende do que Ele colocou dentro do seu coração. Depende do que Ele sonha para você.
E esse sonho continua, mesmo depois do fim. Cada término é também uma chance, a chance de se olhar com mais carinho, de descobrir o que você deixou de lado enquanto tentava sustentar o amor que não se sustentava mais, de voltar para si, de se cuidar, de oferecer a si mesmo o amor que tantas vezes você buscou no outro. E isso não é egoísmo, é cura. Não é preciso apagar o que foi vivido. Não é necessário fingir que não doeu. O que você viveu merece respeito, merece ser lembrado com honestidade, mas também merece ficar no lugar certo, no passado, porque por mais importante que tenha sido, já não é mais o que define os seus próximos passos. A sua jornada continua, e ela não depende do retorno de ninguém para seguir em frente. Você pode caminhar, mesmo sozinho, mesmo inseguro, mesmo sem ter todas as respostas. Pode caminhar com passos pequenos, mas com fé. Porque há algo mais à frente. A vida, a beleza, as surpresas que ainda não se revelaram. Há um novo ciclo, um novo capítulo, um novo você sendo formado, bem aí dentro, no meio do que parece ruína. Jesus está com você mesmo quando o outro escolheu partir. Ele não abandona, ele não desiste, e ele não te julga por ter amado. Ele entende, ele acolhe, ele enxuga as lágrimas, e quando você estiver pronto, ele vai te mostrar o quanto você cresceu, o quanto amadureceu, o quanto renasceu de algo que parecia ser o fim. Então se permita viver o luto, mas não more nele. Se permita sentir a dor, mas não se perca nela. Você não termina porque um relacionamento terminou. Você não se apaga porque o outro escolheu ir embora. Você é luz, e essa luz ainda tem muito para iluminar. Deixe ir o que quis partir. Liberte o que já não se conecta com sua alma e abrace a si mesmo com ternura. O que ficou para trás fez parte, mas o que está por vir ainda é promessa. E você merece viver tudo o que ainda está reservado para você. Um passo de cada vez, com coragem, com fé, com o coração aberto para o novo. Nem sempre a resposta que vem do céu é aquela que o coração gostaria de ouvir. Às vezes, oramos pedindo direção, imploramos por clareza, suplicamos por um sinal, e ele vem, mas não na forma de reaproximação, reconciliação ou recomeço. Vem na forma de fim, e é justamente aí que começa o conflito, porque a gente quer lutar contra o que já está sendo desfeito pelas mãos de Deus. É difícil aceitar que algo que um dia trouxe alegria, hoje só pesa. É doloroso reconhecer que alguém que tanto significou, agora apenas ocupa um espaço vazio dentro da alma. E por mais que tentemos justificar, insistir ou consertar com palavras e promessas, há momentos em que o amor precisa ceder lugar à fé. Não a fé que espera que o outro volte, mas a fé que aceita que a partida também pode ser um ato de cuidado divino. A fé verdadeira não é um esforço para manter o que está escapando, mas uma entrega confiante de tudo o que não cabe mais. É como abrir as mãos diante do céu e dizer: eu não entendo, mas confio. Porque Deus não se alegra com a dor de ninguém, mas Ele também não nos deixa presos a relacionamentos que adoecem, consomem e esvaziam. Quando Ele permite um fim, não é castigo, é libertação. Você não foi criado para viver agarrado ao que já não te sustenta. A vontade de Deus não é que você implore por amor, aceite migalhas ou permaneça em lugares onde sua alma não encontra repouso. Ele não quer te ver se diminuindo para caber onde já não há espaço. A fé não é teimosia disfarçada. A fé é leveza. É a coragem de soltar o que Deus já está pedindo há tempos para que você solte. Amar não é aprisionar. E fé não é insistir em algo só porque você quer que funcione. Às vezes Deus está dizendo: solta. E a gente, por medo da dor, finge não ouvir. Mas a dor de continuar carregando o que já deveria ter sido deixado para trás é ainda maior. E você não precisa provar nada para ninguém. Nem para Deus, nem para quem partiu.
O seu valor não diminui porque alguém escolheu ir embora. E a sua fé não fracassa porque um relacionamento chegou ao fim. A força em aceitar, a paz em soltar, mesmo que as mãos tremam. Mesmo que os olhos se encham de lágrimas, mesmo que o coração não compreenda de imediato, porque Deus não erra. E se Ele permitiu que essa história se encerrasse, é porque há algo além do que você consegue ver agora. Algo que pede espaço, algo que só pode chegar quando você decidir abrir mão do que não pertence mais. Você não precisa se justificar por seguir em frente, nem esperar que o outro entenda ou aprove. A sua jornada com Deus é pessoal, e Ele está mais preocupado com a sua liberdade do que com a aparência de um relacionamento mantido à força. Você não é chamado para mendigar afeto. Você é chamado para viver em paz, com dignidade, com um coração inteiro, mesmo depois de ter sido partido. Quando Jesus falou sobre deixar tudo para segui-lo, Ele não falava apenas de bens, posses ou conforto. Ele falava de tudo aquilo que nos prende e nos impede de viver a plenitude. Às vezes, isso inclui deixar alguém que ainda amamos, não porque essa pessoa seja ruim, mas porque manter esse vínculo está nos afastando de quem realmente somos e de quem podemos nos tornar. O verdadeiro amor liberta, a verdadeira fé confia, e a verdadeira entrega reconhece quando algo precisa ser deixado. Há beleza em deixar ir, mesmo quando o coração reluta. Há maturidade em não insistir onde já não há mais reciprocidade. E há paz em saber que você está exatamente onde deveria estar, no caminho da verdade, mesmo que ele passe pela dor. Deus continua com você, no silêncio, na solidão, na reconstrução. E Ele não te abandona quando tudo desmorona. Pelo contrário, é aí que Ele te sustenta. E pouco a pouco você vai entender que esse fim foi, na verdade, um começo, um recomeço sagrado, um passo necessário para algo novo, um chamado para soltar o que te prendia, para então voar. Soltar não é o mesmo que desistir, não é abandonar, não é jogar fora uma história ou negar tudo o que foi vivido. Soltar é confiar, é ter fé suficiente para dizer: eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio que Deus entende. E isso é o que basta. É abrir as mãos e permitir que aquilo que já cumpriu seu tempo vá embora, sem amargura, sem desespero, apenas com a serenidade de quem sabe que nem toda perda é um castigo, algumas são um livramento. Há um momento no qual o coração percebe que insistir não cura, que lutar sozinho não fortalece um laço, que implorar não convence ninguém a ficar. E é aí que Deus começa a trabalhar. Porque enquanto estamos tentando costurar os pedaços do que já se rompeu, Ele está mostrando que existe um caminho novo, uma história diferente, um propósito maior. Mas, para enxergar isso, é preciso soltar. Soltar é um ato profundo de redenção. É deixar de lado a culpa, o peso do que não foi, a expectativa do que poderia ter sido. É libertar o outro. E mais ainda, libertar a si mesmo. Porque ninguém consegue viver plenamente enquanto está preso a um passado que insiste em não voltar. E o amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, não prende, não controla, não força. Ele oferece liberdade, e essa liberdade, às vezes, tem a forma do silêncio, do adeus, da aceitação. Você não está só nesse caminho. Deus conhece a dor de ser rejeitado, de ver alguém ir embora, de amar e ainda assim ser deixado. Ele viveu perdas, chorou, sentiu o peso das ausências, mas não se perdeu nelas, ele seguiu, porque sabia que a dor é apenas uma estação, não o destino final. E assim também é com você. A dor do fim não define quem você é. O silêncio depois da partida não é o fim da sua música. Há algo além. Um amanhã que está sendo preparado enquanto você respira fundo e permite que a saudade passe, que a tristeza vá, que a lembrança encontre seu lugar, sem dominar, sem ferir, sem te prender.
Soltar alguém que você ama é um dos gestos mais profundos de fé. É como colocar essa pessoa nas mãos de Deus e dizer: se for para voltar, que volte pelas razões certas. Mas se for para ir, que vá em paz, e que eu também fique em paz. Não se trata de fraqueza, mas de coragem. Não é fuga, é maturidade espiritual. E essa maturidade te leva a perceber que você não precisa se agarrar ao que não permanece, ao que não floresce, ao que já não se sustenta. Há um tempo para tudo: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar ir. E Deus, que te conhece por dentro, que vê o que você não mostra a ninguém, sabe exatamente o que está fazendo. Confie. A caminhada pode parecer solitária por um tempo. Pode haver dias de silêncio, noites longas, lembranças que doem. Mas até isso tem seu valor. Porque é nesses momentos que Deus fala mais perto, que Ele sussurra: eu estou aqui, não acabou. Ainda tem vida dentro de você. E essa vida é preciosa demais para ser desperdiçada com o que já partiu. Você ainda tem muito a viver. Ainda há sonhos que não foram sonhados, alegrias que não foram sentidas, encontros que não aconteceram. Não deixe que o fim de um relacionamento te convença de que a sua história acabou. Não acabou. Está apenas mudando de direção. E essa nova direção começa quando você aceita o convite de soltar. Soltar não é esquecer, não é apagar, não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer que aconteceu, que foi importante, que te ensinou algo, mas que não precisa continuar para que a sua vida tenha sentido. É olhar para trás com gratidão, mesmo que doa. É seguir em frente com esperança, mesmo que falte força. É deixar Deus reescrever, com mãos de amor, as páginas que ficaram em branco. E Ele vai reescrever, com doçura, com cuidado, com promessa de novidade. O seu coração não será casa de luto para sempre. A dor vai passar, a saudade vai amansar. E você vai perceber que, ao soltar, você se reencontrou com sua fé, com sua essência, com seu futuro. Deixe ir. Não insista. O que é seu não se perde. O que não é, não permanece. Mas Deus, Ele permanece, sempre. E com Ele, a última palavra nunca é o fim. É recomeço. Às vezes, o que mais machuca não é o fim. É o silêncio depois dele. Aquela ausência de resposta. Aquela oração feita com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que traga a pessoa de volta, que restaure o amor, que reverta o adeus em reencontro. E então, o nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma mudança. O céu fica quieto. E é nesse silêncio que muitas pessoas se perdem. Pensam que Deus as esqueceu, que suas orações não foram ouvidas, que o amor que sentem não foi suficiente nem mesmo para mover o coração dele. Mas o silêncio de Deus não é desprezo, não é descaso. É resposta, uma resposta difícil de entender, é verdade, mas ainda assim é resposta. E muitas vezes é proteção. A gente insiste em reabrir portas que Deus já fechou. Pede mais uma chance, mais uma conversa, mais um reencontro. Mas nem todo amor é para durar a vida inteira. Nem toda história é para ser reescrita. Às vezes, Deus permite o fim porque sabe o que você não sabe. Porque vê o que você ainda não vê. E por mais que doa, Ele está cuidando de você ao manter essa porta fechada. Jesus nunca forçou ninguém a ficar. Ele não invadia corações trancados, não implorava por aceitação. Ele batia. E se não abrissem, Ele seguia. Porque Ele sabia que o amor precisa de liberdade e que forçar o que não nasce espontâneo é ferir tanto o outro quanto a si mesmo. Assim também é com você. Você pode até amar com sinceridade, com entrega, com tudo o que tem. Mas se o outro escolhe ir, sua fé precisa aprender a soltar. É natural orar pedindo que a pessoa volte. É natural desejar a reconciliação. Você ama, sente falta, acredita no que foi construído. Mas quando, mesmo após tanta oração, nada muda,
Talvez Deus esteja dizendo que aquilo não faz mais parte do seu caminho. E isso não te diminui, não te desvaloriza, não te torna menos digno de amor. Aceitar o silêncio de Deus como resposta exige maturidade espiritual, porque não é fácil lidar com o vazio onde antes havia presença. Não é fácil acordar todos os dias com esperança de um retorno e dormir com o silêncio da ausência. Mas é nesse espaço de dor que algo novo começa a nascer. Uma força que você não sabia que tinha. Uma paz que não vem de respostas, mas de confiança. Confiar quando tudo faz sentido é fácil, mas confiar quando tudo está quieto, isso é fé. É dizer, Deus, eu não entendo, mas eu me entrego. E quando essa entrega acontece, quando você para de implorar para que alguém volte, quando você aceita que o amor não é controle, algo muda dentro de você. O peso começa a sair, a expectativa começa a ceder. E devagar, uma nova esperança toma o lugar da insistência. Você ainda pode sentir falta, ainda pode se lembrar, mas não estará mais preso, porque entendeu que o amor verdadeiro não obriga, não insiste, não implora. O amor verdadeiro respeita a liberdade do outro e descansa na certeza de que Deus sabe o que faz. Há relacionamentos que terminam para que você não viva aquém do que foi planejado para você. Há pessoas que saem da sua vida porque, se ficassem, te impediriam de crescer, de florescer, de alcançar a plenitude que Deus sonhou. E o silêncio do céu, nesse caso, não é abandono, é cuidado. É um não disfarçado de ausência. É uma nova rota que está sendo preparada. Mas para perceber isso, é preciso parar de bater onde a porta já foi trancada. É preciso parar de esperar, onde Deus já encerrou o ciclo. Há um novo tempo vindo, uma nova estação. Mas ela só começa quando você libera o que ficou para trás. Quando você decide confiar mais em Deus do que nos seus próprios sentimentos. Você não foi feito para viver agarrado ao que se foi. Você foi criado para caminhar leve, livre, em paz. E essa paz começa quando você aceita que nem todo amor será vivido como você gostaria. E que isso não muda quem você é. Não diminui o valor do que você deu. Apenas revela que a sua história ainda continua. E que o autor dela sabe exatamente como conduzir cada capítulo. O silêncio de Deus dói, sim, mas também cura, porque com o tempo você entende que ele estava falando o tempo todo. Estava dizendo, confia em mim, deixa ir, eu tenho algo novo. E essa voz, a voz da esperança, da restauração, da promessa, é a que você vai começar a ouvir quando decidir soltar. Então, respire, confie e caminhe. A porta que não se abriu não é o fim da estrada. É apenas o desvio que te levará para onde você realmente deve estar. E lá, a paz vai te esperar. Não a paz da volta de alguém, mas a paz de finalmente ter soltado. E ao soltar, ter sido curado. Nem sempre o fim de um relacionamento é compreendido de imediato. Às vezes, ele chega de forma abrupta, inesperada, como um vento que derruba o que parecia firme. Outras vezes, é um desgaste lento, um adeus que vai se arrastando no silêncio dos dias. De um jeito ou de outro, quando chega, dói. E essa dor tem o poder de calar a alma, de tirar o chão, de nos fazer duvidar de nós mesmos. Mas não é porque dói que é o fim da vida. Não é porque partiu que foi perda. Às vezes a dor é a passagem. O nascimento de algo novo, mesmo quando tudo parece estar morrendo por dentro. Jesus nunca prometeu que não haveria despedidas. Ele nunca disse que amar não machucaria. Mas ele sempre se aproximou dos que choram. Nunca ficou longe da dor humana. E é aí que mora a esperança. Porque ele conhece o peso de uma despedida. Ele compreende quando o coração não quer soltar, mas também não encontra mais como continuar. Ele vê quando alguém ainda carrega amor, mas já não encontra reciprocidade. E ele não vira o rosto nesses momentos. Ele acolhe. A dor de deixar alguém ir
pode parecer um retrocesso, mas nas mãos de Deus ela se transforma em avanço. É nesse espaço de perda que ele começa a trabalhar coisas profundas que você talvez nem soubesse que precisava curar. Ele vai fundo, toca onde ninguém mais toca. Usa o luto emocional para revelar onde estavam as amarras, onde você vinha se esquecendo de si, onde havia dependência disfarçada de entrega. E aos poucos, o que era choro vira clareza. O que era dor vira direção. Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa, transforma, constrói a partir dele. E o que parecia ser um fim começa a mostrar sinais de recomeço. Não imediato, não forçado, mas real. Um renascimento que nasce do chão mais árido, aquele onde você achava que nada mais poderia florescer. Deixar alguém ir não é declarar derrota. É aceitar que o ciclo cumpriu seu papel. É reconhecer que o amor não precisa ser eterno para ter sido verdadeiro e que, mesmo sem final feliz, ele pode ter deixado lições sagradas. Você amadurece quando para de olhar para trás, esperando que tudo volte a ser como era. Porque, no fundo, você sabe, você também não é mais o mesmo. Deus usa a dor não para te punir, mas para te preparar. A tristeza, quando entregue com fé, vira sabedoria. A ausência, quando acolhida com verdade, vira espaço para a presença divina se manifestar de forma mais íntima. O silêncio deixado pela partida do outro se transforma em escuta da própria alma. E nesse processo, você começa a florescer de novo, de dentro para fora. Você vai descobrir que é possível ser feliz mesmo com saudade. Que é possível caminhar com firmeza, mesmo com o coração em recuperação. Que existe vida depois do fim, e não qualquer vida. Uma vida mais leve, mais consciente, mais próspera. Porque você aprendeu que o que parecia perda foi, na verdade, um desvio para o que realmente te fortalece. A dor tem um jeito estranho de nos ensinar. Ela nos quebra, mas também nos reconstrói. Nos esvazia, mas nos realinha. E com Deus esse processo não é em vão. Nada que você sente é ignorado. Nada do que você viveu será desperdiçado. Cada lágrima é matéria-prima nas mãos dele. Ele está escrevendo uma nova história. E ela começa exatamente onde você achou que tudo tinha acabado. Você pode ainda estar sentindo falta. Pode haver dias em que tudo dentro de você grita para voltar, para tentar mais uma vez, para reviver o que se perdeu. Mas existe algo maior sendo construído, e você não está sendo deixado para trás. Você está sendo guiado para a frente. Mesmo que o passo agora seja silencioso, mesmo que o caminho pareça solitário, Deus está aí e está amadurecendo sua alma para algo maior do que você pediu. Não tenha medo de seguir. Não se prenda ao que já não responde, ao que já não caminha com você. Existe uma liberdade chegando, e essa liberdade não é a ausência de dor, é a presença de confiança. Confiança de que tudo está se encaixando, mesmo que ainda não faça sentido. Confiança de que você está sendo conduzido para um futuro onde haverá plenitude, mesmo que agora só exista saudade. Você não precisa apagar o que foi vivido, mas precisa aceitar que algumas histórias terminam para que outras possam começar. E quando você se permite soltar, algo dentro de você cresce. A dor se transforma em força. O vazio vira espaço para Deus plantar novas sementes. E no tempo certo elas florescem, não como antes, mas como precisa ser agora. Não é fácil, ninguém disse que seria. Mas é possível, porque você não está só. E esse caminho que hoje parece escuro, amanhã pode ser o cenário da sua nova alegria. Basta continuar. Mesmo com passos pequenos, mesmo com o coração ainda em cicatrização, Deus está usando tudo isso para te fortalecer, para te ensinar a amar de forma mais plena e para mostrar que mesmo com dor é possível seguir confiante e feliz. Nem tudo que termina foi fracasso.
Nem tudo que parte leva embora o que te construiu. Às vezes, o fim de um relacionamento vem como um vento que varre tudo e deixa silêncio. Um silêncio que parece vazio, mas que pode ser o primeiro sinal de que algo novo está prestes a nascer. E é nesse intervalo, entre o que foi e o que ainda não chegou, que Deus te convida a olhar para frente, com os olhos mais leves e o coração disposto a recomeçar. Jesus nunca nos chamou para viver presos ao passado. Ele sempre direcionou os olhos dos que o seguiam para o que estava por vir, mesmo quando o que ficou para trás doía. E esse ensinamento continua sendo válido quando chega ao fim de um amor. Não como uma rejeição fria daquilo que foi vivido, mas como uma forma de não permitir que a dor se transforme em prisão. O que aconteceu, aconteceu. O que foi dito, o que foi sentido, o que foi sonhado, tudo isso teve seu valor, seu tempo, seu lugar. Mas agora é tempo de soltar. Olhar para trás com amargura não te fortalece, apenas te desgasta. Alimentar ressentimentos não muda o que já passou, apenas te prende no que já não existe mais. E você não foi criado para viver em ruínas emocionais. Você foi criado para crescer, mesmo com os escombros. Honrar o que foi não é negar a dor, mas é escolher seguir em frente com dignidade, sem arrastar culpas, sem implorar retornos, sem fazer da saudade um altar. Quando algo termina, é natural buscar sentido. Perguntar onde errou, no que poderia ter sido diferente se talvez tivesse tentado mais uma vez. Mas chega uma hora em que essas perguntas deixam de curar e passam a ferir. Você não precisa de todas as respostas para seguir. Você precisa de paz. E essa paz começa quando você aceita que algumas páginas não serão reescritas, apenas viradas. Cuide de si como quem cuida de um campo depois da tempestade. Dê tempo ao seu corpo. Dê espaço à sua mente. Permita-se descansar dos pensamentos repetitivos, das perguntas sem fim, das lembranças que voltam como ondas. Há um momento certo para tudo, e agora talvez seja a hora de respirar fundo, criar novos hábitos, organizar uma nova rotina, não como fuga, mas como expressão de amor próprio, como sinal de que você está escolhendo viver mesmo enquanto ainda sente. Há beleza na reconstrução, há força em quem decide continuar, e você pode sim reescrever sua história, não como quem tenta apagar o passado, mas como quem entende que ele foi apenas um capítulo, que o livro da sua vida ainda está sendo escrito, e que, com fé e paciência, novos parágrafos virão com mais leveza, mais verdade, mais conexão com quem você realmente é. A dor que você sente agora não é sinal de fraqueza, é parte do processo. É o eco do amor que um dia existiu e que agora precisa ser transformado em algo maior: sabedoria, compaixão, maturidade. Não se cobre tanto para esquecer rápido. O amor não some de uma hora para outra, mas ele muda de forma. Ele amadurece dentro de você, até virar aprendizado. E quando isso acontecer, você vai perceber que aquela dor que parecia insuportável te fez crescer de um jeito que nenhuma outra experiência teria conseguido. Deus não quer que você viva preso a capítulos encerrados. Ele quer te mostrar que ainda há promessas que não se cumpriram, pessoas que ainda vão chegar, sonhos que ainda nem começaram a ser sonhados. Mas para isso é preciso abrir espaço. E abrir espaço é também deixar ir o que já não cabe, o que já não soma, o que, por mais bonito que tenha sido, já não te acompanha. Você pode escolher abençoar o que virá. Pode decidir hoje, sem entender tudo, confiar que o futuro reserva mais do que perdas. Que depois dessa dor, existe possibilidade de novos começos, mais conscientes, mais saudáveis, mais verdadeiros. A solidão de agora pode ser apenas a pausa que antecede um renascimento. E você vai florescer de novo, em outro tempo, de outro jeito, com outra força. Não tenha medo de mudar seus hábitos, de se olhar com mais carinho, de reinventar seus dias.
É nesse movimento que a vida se reestrutura. É ali, no cotidiano silencioso, nas escolhas pequenas, que Deus vai costurando uma nova história. Uma história onde você se ama mais, onde você se respeita mais, onde você sabe que não precisa insistir para ser amado. Porque o amor, quando é verdadeiro, não exige esforço forçado, apenas presença sincera. Hoje talvez você ainda sinta falta, talvez o coração insista em relembrar o que foi bom, mas com o tempo você vai perceber que a saudade também amadurece e que o que realmente importa permanece. A sua essência, sua fé, sua coragem, tudo o que você está sentindo agora, Deus vê. E Ele não desperdiça dor alguma. Cada lágrima rega uma nova chance. Cada silêncio prepara uma nova direção. E cada passo, mesmo pequeno, é um passo na direção da cura. A vida segue. E você também. Não como quem esquece, mas como quem honra. Honra o que foi. Abençoa o que virá. E escolhe com coragem viver de novo. Se você tentou com sinceridade, se você orou, esperou, perdoou, mas mesmo assim tudo que restou foi o peso da ausência, então talvez o maior ato de amor agora seja soltar, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque Jesus, em sua jornada, nunca se humilhou para permanecer onde sua presença não era bem-vinda. Ele curava, ensinava, lavava os pés, mas também seguia adiante. Ele sabia que o amor não é prisão e que nem toda volta é bênção. Às vezes, o milagre acontece quando a gente aceita ir e não quando insiste em ficar. Deixar ir é uma entrega, uma declaração de confiança de que a paz de Deus vale mais do que qualquer insistência humana, que um coração em silêncio com Ele vale mais do que 1000 palavras em um lugar onde você não é mais visto. E se esse relacionamento já não carrega mais amor, cuidado ou esperança mútua, então ouça o que o céu está tentando sussurrar ao seu coração. Você não precisa insistir para ser amado. Você não precisa implorar para ser respeitado. O amor de verdade caminha ao lado. Não pisa, não some, não machuca. Se essa mensagem falou com você, se ela alcançou o seu coração, então eu te convido, com todo carinho, a se inscrever neste canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem, libertam e curam. E se você sentir no seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que também precise ouvir. Porque às vezes, uma palavra que chega na hora certa é tudo o que alguém precisa para se reencontrar com a paz que Jesus deseja para todos nós. Que Deus te abençoe e que te conceda coragem para deixar ir e sabedoria para seguir em paz.